Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live de Nestlé Health Science. Hoje a gente vai abordar de um modo mais dinâmico e interativo, através de um bate-papo, uma temática pertinente que faz e fará parte da nossa realidade. Diante do início da pandemia, onde a gente discutia principalmente sobre o que e como fazer, a gente quer agora, depois de ter chegado até aqui, discutir e trocar experiências sobre qual o legado que a pandemia de fato nos deixou. A gente sabe que a chegada do Covid-19 no Brasil foi marcada por um momento e uma situação caótica ao sistema de saúde pública, que acompanhava rotinas com muitas incertezas e inúmeros desafios. E hoje, mesmo vivendo um contexto diferente, a gente continua vivendo a pandemia. Porém, tudo que a gente viveu nesses últimos e quase 2 anos foram traduzidos em aprendizado. Então, o entendimento, a compreensão e a reflexão sobre o que vai mudar, quais são e quais serão as próximas perspectivas para a gente continuar viabilizando uma assistência de qualidade ao nosso paciente, é um tema que merece muito a nossa atenção. Então, por isso, para a gente discutir sobre o legado da pandemia, o que vai mudar no cuidado do paciente crítico, eu tenho hoje comigo 2 profissionais que vivenciaram de perto o dia a dia da dificuldade e que seguem ainda fazendo o melhor pelos nossos pacientes. É com muita satisfação e já adianto que tenho muita admiração pelas 2 que eu convido a doutora Gilmária Tavares, cirurgiã geral, especialista em terapia nutricional pela Braskem e nutrologia pela Abram, com mestrado em políticas públicas, MBA em gestão de cooperativas, e também diretora secretária da Copercirges e médica coordenadora da MTN do Hospital Meridional Serra e Hospital da Unimed Vitória. E que só para acrescentar a sua apresentação, acreditem, ela está há 525 dias diretos de plantões atuando no enfrentamento do Covid-19. Para acompanhá-la, eu quero convidar também a nutricionista Glaucia Queiroz, que é coordenadora da equipe multidisciplinar de terapia nutricional do Hospital das Clínicas de Recife, Pernambuco, especialista em nutrição clínica e mestre em nutrição pela mesma instituição, e especialista em nutrição enteral e parenteral pela Braskem. Sejam muito bem-vindas e obrigada por estarem aqui com a gente hoje. É uma satisfação, novamente, um grande prazer. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Também quero agradecer a oportunidade da gente estar conversando sobre o que mais habitou nossos dias, nossa vida nesse último ano e meio, né? Então, sim, é como se a gente estivesse assim, sentando para bater um bate-papo, fazer uma reflexão e ver o que valeu a pena, o que a gente aprendeu. O que a gente pode fazer diferente e mudar, né? Eu acho que momentos como esse, a gente precisa trazer essa discussão, essa reflexão para a gente trocar as boas práticas, né? Que com certeza vocês tiveram pelo dia a dia que vocês enfrentaram. E já direcionando, né, a minha primeira pergunta, como a gente trouxe e a doutora muito bem colocou, é um bate-papo. Eu queria compreender com vocês que viveram no front e por tudo o que eu trouxe enquanto contextualização para a gente abrir essa mesa de discussão, compreender tanto com a doutora quanto com a Glaucia quais foram as principais mudanças que acometeram a prática, a rotina assistencial da UTI. A gente pode entender que não será como antes, né? O que a gente viveu realmente impactou de maneira muito significativa. Então, eu queria escutar um pouquinho do ponto de vista de vocês. Quais foram as principais mudanças? Fiquem à vontade em se revezarem para responder. E agora é com vocês. Quer começar, Glaucia? Vai lá. Posso falar. Do ponto de vista nutricional, né, a gente entende que a gente teve que fazer, né, nós tivemos que fazer algumas mudanças em relação à prioridade de alguns tipos de dieta. Por exemplo, eu trabalho em 2 instituições públicas, uma de complexidade maior e uma de complexidade menor.
A de complexidade menor, de fato, nós não tínhamos nutrição integral de sistema fechado. Já a de complexidade maior, ela já usava na UTI somente dietas integrais de sistema fechado, cabendo ao profissional de saúde que tivesse de plantão usar também sistema aberto. Porém, nós fizemos alguns ajustes, como administração de módulos suplementares, nós acabávamos tentando enviar, sempre que possível, a maior quantidade de módulo possível de uma vez só, para que a enfermagem não se expusesse tanto ao paciente. Quando a gente já prioriza utilizar sistema fechado, né, nesses pacientes, a gente já está, por um momento, né, reduzindo a exposição da enfermagem à administração intermitente, ou seja, a equipe de enfermagem não necessariamente tinha que estar a cada 3 horas ou a cada 4 horas administrando a nutrição enteral nos pacientes. Então, nós fizemos um estoque, né, tipo um sondário satélite dentro da própria UTI COVID, para que ficasse muito mais próxima a dispensação dessa nutrição enteral, conforme a demanda de paciente. Então, existiram algumas alterações no fluxo, né, fora toda a nossa paramentação, né, que exigiu muito mais tempo, exigiu capacitações prévias, né, o medo que todos nós profissionais de saúde estávamos, equipe multi, nutrólogos, nutricionistas, enfermeiros, isso realmente trouxe no primeiro momento muito medo para nós, principalmente nós nutricionistas também. E aí, mais alterações que eu creio que também, mudanças que acometeram, foi a visualização de um maior entrosamento da equipe multi, né? A gente conseguiu realmente visualizar um entrosamento, uma coerência muito maior entre as ações, né? E isso gerou consequências muito benéficas para todos os pacientes internados nessas unidades de terapia intensiva, bem como também nas enfermarias que possuíam pacientes com COVID, né? Então, seria mais ou menos isso. Perfeito, vamos ver se sobrou alguma coisa para mim. Mas, assim, eu vou falar um pouquinho do começo, né? E eu acho que a gente, na verdade, vivenciou um cenário de guerra. E, para isso, a gente teve que ter um comportamento de como gerir uma crise. Na primeira instância, eu acho que assim a gente não pode deixar de destacar a importância que as nossas sociedades, representantes de classe, tanto o Conselho, né, de Nutricionistas, de Nutrição, quanto a Braskem, quanto a Espen, eles assim rapidamente se posicionaram. Isso, para a gente, como profissional, vou contar só um adendozinho da minha experiência, foi muito importante, porque eu aqui trabalho numa equipe em que um dos nutrólogos, que é uma pessoa muito querida, conhecida, o Dr. Álvaro, ele era um grupo de risco por vários fatores, e aí a gente, de repente, a gente dormiu e acordou com o seguinte cenário: os números de pacientes se multiplicaram e de profissionais se reduziram, e a gente tinha que gerir. Então, eu não tenho como não destacar a importância do posicionamento das sociedades em nos proteger, nos orientar, defender no atendimento remoto. E eu acho que a Glaucia pontuou muito bem. A gente teve que, inicialmente, parar tudo, pensar como seria o nosso fluxo de atendimento para manter a assistência. E aí, no primeiro 1 mês, 2 meses, a gente batalhou muito pelo atendimento remoto, tanto pelos nutrólogos quanto pelas nutricionistas, porque se adoecêssemos, os pacientes ficariam desassistidos, pelo menos aqui na minha realidade, porque, como eu falei, a gente era em menor número. E o que eu acho muito importante contar sobre isso foi porque o Espen, ele destacou que para que a gente conseguisse fazer, em março, ele já soltou, né, um paper em que ele falava que para a gente conseguir fazer uma terapia nutricional eficiente e segura, havia necessidade de cooperação, de entrosamento entre os profissionais. Quais profissionais? Intensivistas, outras especialidades, nutrólogo, nutricionista, fono, fisioterapeuta. E isso foi muito interessante, porque, na prática, isso verdadeiramente, eu tenho 27 anos de formado, eu acho que eu nunca presenciei em nenhum momento esse entrosamento assim, tão verdadeiro e tão próximo mesmo, as pessoas se ajudando.
Então, assim, aqui, para falar o que de fato mudou, inicialmente foi a gente acreditar que existe a possibilidade de um atendimento da assistência nutricional remota, sim, só que isso só é possível com a colaboração de outros profissionais. Ah, isso foi de cara fácil? Não, não foi. Mas à medida que o enfermeiro, o próprio técnico de enfermagem, o intensivista, dentro daquela situação, que era uma situação totalmente atípica para todo mundo, via os pacientes dentro da UTI, acordados, os não entubados, eles com digeusia, com alteração de palatabilidade, né? Com odinofagia, sem conseguir se alimentar, as refeições indo e voltando totalmente assim intocadas, eles entenderam que eles precisavam nos ajudar. Então, eu acho que isso foi um aprendizado assim muito grande para todo mundo, porque todo mundo teve que executar a persistência, né, a simpatia, a empatia. Então, todos nós crescemos muito. E, obviamente, dentro da UTI, o médico, vou falar mais especificamente assim da minha área, a gente teve que se reconstruir, se readaptar. Então, a utilização de EPIs, não diretamente relacionado à nutrologia, mas à enfermeira também. Uma passagem de sonda nasoentérica com máscara, com face shield, com óculos, era uma coisa muito mais complexa do que era anteriormente. Né? O mesmo valeu para a intubação, então foram assim, a necessidade de muitos treinamentos e retreinamentos, né? Nós mesmos, quando precisamos mudar de fase, igual o videogame, parar o atendimento remoto e entrar dentro da UTI. Então, o fato da gente assim, intensificar os cuidados com o uso de EPI, com higiene pessoal. Eu falo que eu era a louca do castelo, porque antes de ter o primeiro paciente aqui, eu já estava passando álcool na minha bancada, no meu computador, e eu acho que isso me valeu muito, porque nos 500 e tantos dias aí, eu, até que eu saiba, não me contaminei. Então, assim, o que eu destaco é isso. E algumas situações dentro da UTI que a gente tinha, assim, uma vez, 2 vezes no ano, eu, pelo menos, que era o prona, por exemplo, né, esse modo ventilatório. Então, isso se tornou uma coisa mais corriqueira. A questão da enfermagem ter que ficar em cima se a dieta, de fato, foi administrada. Em síntese, eu acho que todos construímos um empoderamento da terapia nutricional dentro desse contexto. Sem dúvidas, doutora. Eu acho que vocês colocaram muito bem, né? O quanto essa mudança, ela foi de fato 360 para todo mundo, né? E o quanto a abrangência dela foi continuada. E vocês colocaram muito a questão da equipe multidisciplinar, que a gente vai falar mais à frente, mas eu acho que além da equipe multi, a gente viveu a interdisciplinaridade, né? Porque não basta eu ter uma equipe multi que não tem sinergia, que não tem, né, uma troca genuína, não tem um apoio. E, de fato, essa sua última fala, né, do empoderamento da terapia nutricional, a gente pôde perceber o quanto ela estava diretamente relacionada ao prognóstico desse paciente, à progressão clínica. Eu acho que, de fato, a gente vive hoje uma transição, uma valorização melhor à terapia nutricional, ao nutricionista, né? Porque ele também foi uma peça muito fundamental, como todos foram, mas eu acho que, diferente do antes, né, pandemia, agora, nesse momento, não pós-pandemia, mas que a gente vive ainda, todos esses resquícios, a gente consegue ter uma melhor compreensão. E você trouxe o prona também, né? Que é, na verdade, a minha segunda pergunta, porque a gente nunca viveu tanto a posição prona como a gente viveu no Covid-19, né? É curioso que a prona sempre existiu, só que ela nunca foi tão praticada como ela foi praticada nesses aí, né, 1 ano e meio que a gente vive. E aí, alguns profissionais tinham muita expertise, porque era um pouco da sua realidade, e outros não tinham, porque nunca tinham tido a oportunidade, né, de vivenciar essa experiência. E depois da prona veio a ECMO, que ainda também
né, é uma realidade em alguns hospitais, mas não para outros. Então, a gente teve nesse meio do caminho muita diferença regional também, né, de situações, de complicações, e que cada um foi vivendo gradualmente. E dentro desse contexto estava a intervenção nutricional, a terapia nutricional, como nutrir esse paciente, né? E a gente ouviu, vivenciou vários debates de prono não é sinônimo de jejum, como que a gente vai nutrir esse paciente, evolui a um volume pleno, não evolui. Então, diante de tudo isso, né, o manejo da intervenção e da terapia nutricional vai ser diferente daqui para frente a essas condições específicas, a prona e a ECMO? Posso começar, doutora Gil? Como a doutora Gil brilhantemente falou, eu também não tinha eu não tinha nenhuma, na verdade, experiência prévia com a prona. Eu tive que estudar bastante, né? Nós da Comissão de Terapia Nutricional, nós fizemos um protocolo inicial, né, para todos os pacientes que ou iniciavam assistência ventilatória mecânica ou iam ser pronados, né? Então, foi uma coisa que realmente eu aprendi com a prática, com a equipe. O nosso hospital, ele passou por várias capacitações, tanto do corpo de enfermagem, como do corpo médico também, e menos nós nutricionistas, mas ficamos cientes, né, dos treinamentos em como manejar também esse paciente. E em relação à terapia nutricional especificamente falando, né, nós estávamos diante de um grande dilema, né, iniciar com baixas vazões. No primeiro momento, a Braskem, ela se pronunciou a favor de utilização de fórmulas mais concentradas, né, com densidades calóricas maiores, justamente porque como as vazões eram muito baixas, a gente precisava ofertar uma quantidade de caloria um pouco mais condizente, né, com a situação catabólica daquele doente, o estado inflamatório. E aí a gente realmente trocava muitos plantões, nós ficamos em escala de plantão na UTI Covid, como eu falei no primeiro momento, como a doutora Gil também brilhantemente falou, nós ficamos mais no remoto, a gente tentou dar certo a questão do atendimento não presencial, usando dados secundários de prontuário, o contato telefônico com os familiares do paciente, mas a gente viu que na prática isso realmente não vingou. O olho do profissional de saúde, do nutricionista, do médico, do nutrólogo, ele precisa realmente estar ali de frente para o paciente, até porque você vai visualizar ali em loco tudo que está acontecendo, né? Toda a bioquímica, toda a estabilidade ou instabilidade do paciente para poder traçar o melhor manejo na terapia nutricional. Então, manejar pacientes pronados foi basicamente isso, né? Não deixá-lo em jejum, praticar realmente vazões bem reduzidas, parar a dieta, né, 1 hora antes, 1 hora depois, antes dele voltar à posição supina, avaliar toda a condição metabólica, né, porque para alimentar a gente precisava, independente de se por via oral, interal ou parenteral, a gente precisava de um paciente estável hemodinamicamente e a gente precisava de uma avaliação pelo menos a cada 6 a 12 horas. Então, foi difícil, foi realmente muito gratificante para nós nutricionistas, né? Mas deu certo, graças a Deus, a terapia nutricional realmente impactou em desfechos muito bons nesses pacientes que não foram submetidos a jejuns prolongados. E aí eu passo a bola para a doutora Gita. Hein, Patrícia, eu acho que eu vou seguir assim, uma sequência para o raciocínio ficar mais didático. Mas, assim, pensando nessa parte aí de abordagem ventilatória, eu acho que nunca eu aprendi tanto a manejar esses pacientes e, assim, como vários termos que antes para a gente não eram tão comuns, eu acredito que até para os pacientes não Covid, hoje a gente tem visto uma maior utilização. Então, assim, primeira coisa, se o paciente tem síndrome do desconforto respiratório agudo, a gente já chegava fazendo essa pergunta. E aí ele está com via oral, mas está conseguindo se alimentar, dispneico? Então, muitas vezes, esses pacientes, eles usavam um cateter nasal de alto fluxo, ou uma máscara de alto fluxo, ou uma VNI, uma ventilação não invasiva. Isso, para mim, já era sinal de que era igual a suplemento nutricional oral, porque aquele paciente possivelmente não conseguiria atingir sua meta nutricional dentro daquele momento dele de demanda metabólica.
E aí a gente só tinha que pensar, se eu tenho um paciente que estava com VNI, qual a melhor via de nutrição para esses pacientes? Né? Muitas vezes eles ficavam muito tempo com a máscara, não conseguiam se alimentar, mas, ao mesmo tempo, eu não podia passar uma sonda nasentérica, porque atrapalhava a adaptação da máscara, e isso reduzia a eficácia da VNI, então tinha que ser suplemento mesmo. Ou se esse paciente tivesse entubado e fosse para ventilação mecânica. Quantas vezes a gente teve que interromper ou retardar o início da dieta enteral por causa de hipoxemia? Antes, a gente levava sempre em consideração a questão da instabilidade hemodinâmica, do uso de droga vasoativa, da acidose, e aí, para o nosso cenário limitador de utilização do tubo digestivo, me aparece a hipoxemia. Né? Então, não era só o paciente fazendo hipercapnia, era aquele paciente que tinha um FO2 de 100%, que não ventilava, porque estava vivendo uma tempestade citocínica, estava com o pulmão altamente inflamado. Então, nessas condições, a gente não conseguia. E aí vinha a questão da possibilidade do prona. Né? Eu lembro que no Congresso Brasileiro da Braskem, no último que teve, foi em 2019, eu dei uma aula de terapia nutricional no prona. E daí foi motivo de discussão, porque eu fiz um levantamento na literatura e todo mundo falava que era de nutrição integral. Mas tem várias pessoas que estavam assistindo a aula que eu considero assim, meus ídolos professores e que falaram assim, a teoria é assim, mas na prática só com parenteral. E o Covid veio para mostrar que não, a literatura estava certa. A gente pode nutrir sim com enteral, desde que a gente siga um protocolo, né, de como usar, de quanto tempo parar antes, depois, para reiniciar, que a gente utilize um volume menor, uma dieta, como a Gláucia falou, com uma densidade calórica e de proteína, também uma oferta maior no volume menor, que a gente utilize procinéticos, que mantenha a cabeceira da cama elevada, no Trendelenburg invertido. Então, assim, todos esses cuidados promoveram com que a gente conseguisse realmente fazer terapia nutricional nos pacientes pronados, né? E uma outra questão é a questão da ECMO. Era outra situação que a gente tinha aqui uma vez ou outra, aí ficava aquele medo do paciente utilizar a enteral, a gente indicava, mas aí vinha o intensivista, não, a enteral na ECMO, o paciente pode ter isquemia intestinal, pode ter gastroparesia, mas quando você começa a ter, e a gente teve ECMO nos dois hospitais que eu trabalho, num volume muito maior, as pessoas vão reduzindo esse medo, né? E aí a gente conseguiu, de fato, nutrir. Tem a questão da ECMO ter problema do lipídio prejudicar a membrana do aparelho, mas isso a gente sabe que hoje, com as membranas mais novas, isso se minimizou, então é seguro também. Então, quando necessário, a gente utilizou também a nutrição parenteral. Eu acho que entre o bônus e o ônus do Covid, né, porque a gente tem como classificar essa questão, o bônus, sob essa perspectiva, foi a atualização que o Covid obrigou, digamos assim, né, a gente fazer e realizar em relação à terapia nutricional no prona, né? Que foi, na verdade, uma revolução, porque antes todo mundo tinha o receio e o medo de nutrir esse paciente por volume residual gástrico, por risco desse paciente, né, apresentar alguma complicação. E hoje a gente já consegue, né, transicionar muito bem e até progredir volume, a gente consegue realmente nutrir esse paciente, até porque a gente entende que nessa fase de complexidade e instabilidade, a terapia nutricional ela é fundamental, até para a gente conseguir melhorar a performance respiratória desse paciente, pensando em todo
catabolismo que esse paciente sofre, né, por conta aí da sua inflamação crônica, pelo contexto que ele está exposto. E eu acho que um outro ponto que também me chama muito a atenção diante da fala de vocês e por tudo que a gente até aqui vem discutindo, é que não existe para esse paciente a fórmula ideal. Existe atender a necessidade metabólica desse paciente, né? E o mais interessante também foi como as sociedades tiveram a maturidade de iniciar, né, o seu posicionamento, mas revisar o que foi dito, porque realmente é um paciente dinâmico. Então, o que foi lá atrás posicionado, a gente na prática foi vendo que não era mais aquilo, principalmente em relação às escolhas das fórmulas, né? Qual terapia nutricional eu teria? No meio do caminho, um estudo revolucionário trouxe para a gente a visibilidade de qual é a realidade metabólica desse paciente sob a sua demanda energética, sobre a sua demanda calórica, mostrando que ele é muito mais hipocalórico no seu início da UTI, da sua fase aguda, e que depois que ele passa desse momento da fase aguda precoce, é que ele realmente vai apresentar aí um grande hipercatabolismo e um grande hipermetabolismo, justificando, então, uma fórmula mais densa em energia. E aí, já entrando nesse contexto, né, a gente teve inúmeras discussões de qual a melhor fórmula, qual seria a fórmula ideal, como que a gente poderia pensar em escolher com assertividade a melhor terapia nutricional para esse paciente, diante, né, dos estudos que estavam surgindo e de relatos por papers de outros países mostrando as suas experiências. E não só isso, a gente também enxergando que esse é um paciente peculiar sob o ponto de vista metabólico, principalmente sobre o seu requerimento calórico e proteico. E aí a gente observou, né, uma grande utilização de fórmulas especializadas. Então, era uma prática cada vez mais comum, principalmente na fase aguda, que era a fase de mais instabilidade que esse paciente estava, né, nos apresentando e nos, enfim, demandando. Por conta desse contexto que eu trago, dessa reflexão, vocês acreditam que houve alguma atualização, transição, evolução em relação à escolha e utilização de fórmulas oligoméricas versus tolerabilidade e prescrição de terapia interal nas UTIs? Pode começar. Quer que eu fale? Então, eu vou começar falando. Então, Patrícia, a gente sabe que só pelo paciente, né, estar em assistência ventilatória mecânica ou em prona, isso não define a escolha da fórmula somente por essa situação clínica, né? Como fórmula de partida, né, sabe-se que nós podemos sim usar as fórmulas poliméricas. Entretanto, o perfil do paciente com COVID, que a gente visualizou nas enfermarias, nas UTIs da vida, foi um paciente com PGI realmente disfuncionante. Foi um paciente que nauseava, que fazia vômito, que tinha diarreia, que distendia, que ele dava algum sinal de intolerância gástrica. Foi um paciente realmente muito complexo. Fora que a nossa realidade, né, foi de chegar a pacientes realmente com policomorbidades. Então, nós recebemos muito pacientes obesos. E no mercado hoje, as nossas fórmulas oligoméricas, elas têm muita proteína e uma quantidade de caloria muito boa para a adequação, né, nutricional desses pacientes em terapia intensiva. Então, assim, a nossa única chance de adequação nutricional para esse perfil de paciente realmente foram as fórmulas oligoméricas com proteína do soro do leite, com a proteína de perfil excelente, que eu creio que a doutora Gil também vai complementar a minha fala, esvaziamento gástrico muito bom. Então, de fato, eu não gosto de engessar na minha prática clínica a fórmula A, B ou C. É a fórmula realmente que atende a demanda do meu paciente naquele momento. E essas fórmulas ainda são utilizadas, nós temos fórmulas padronizadas para UTI, né, da minha instituição, tanto poliméricas como semi-alimentares também, e as semi-alimentares, elas também saíram como brotaram, assim, a gente teve um consumo realmente muito grande, principalmente, como eu falei, pelo perfil de paciente que a gente recebeu no período Covid, paciente obeso, com excesso de peso, então realmente foi a nossa realidade, eu não sei se foi diferente da realidade da doutora Gil, mas a maioria dos pacientes se adaptaram muito bem com as fórmulas oligoelementares,
parcialmente hidrolisadas, né, semi-alimentares, desculpa, e a gente teve resultados muito, muito bons, com a quantidade de proteína muito boa e a fórmula melhor adaptada, né, para um melhor funcionamento do TGI. Antes de eu responder essa pergunta, eu só queria, sim, complementar a minha fala anterior, a importância também dessa questão do prona, até da escolha das fórmulas e de muitas coisas que a gente vai conversar aqui, não só dessa colaboração entre os profissionais, mas da colaboração entre as entidades, né, que os representam. Então, assim, a Braskem, ela soltou um paper no início, a Aspen, a AMIB também. Então, acho muito importante, porque quando uma sociedade ela se posiciona orientando aquele profissional de que ele deve seguir aquele caminho, isso também nos ajudou a nos fortalecer. Então, nesse paper da AMIB, falava da importância da avaliação nutricional, do prona, etc., de manter uma nutrição precoce. Então, acho isso tem que ser registrado. Mas, falando de fórmula, eu brinco sempre, Patrícia, o seguinte, que quando eu comecei a aprender terapia nutricional foi na Santa Casa, aqui em Vitória. E era assim, já foi no passado o único hospital ou o primeiro a ter terapia nutricional, e era artesanal à base de soja, que eu aprendi com o doutor Álvaro, usava soja, metionina, né, o que vinha através do caro, que era, enfim, o mel do milho, mas que a gente não fica comendo arroz e feijão a vida inteira. Então, assim, eu não falei, hoje eu estou atuando em 2 hospitais, mas no início da pandemia eu também atuei até o início desse ano no hospital público. E cada um com suas fórmulas, sua padronização diferente. Então, estou citando isso, que a gente sabe que o Brasil é um país continental, que as realidades são diferentes. Então, não adianta a gente falar alguma coisa que a gente vivencia e se tornar uma ilha que não é possível todo mundo. Mas um registro que eu quero fazer é que, bem no início da pandemia, eu estava assim, devorando todos os tipos de informação, como você bem falou. Já que era um doente complexo grave, eu queria errar o mínimo e tentar acertar. Então, a gente assistia live, lia as coisas que saíam, e eu entrei em contato com alguns colegas de ponta a ponta. Como é que você está fazendo e tal? E aí eu falei assim, gente, mas para o meu paciente eu não estou confortável em fazer desse jeito. E isso é importante a gente falar, porque quando a gente fala assim, que quem dita a moda é o doente, que o doente tem que ser customizado, isso não é só teoria, isso é realidade. Isso tem que ser realidade. Então, assim, por mais que a orientação inicial falasse que uma dieta polimérica hiper atenderia esse paciente, mas vamos raciocinar. Quais os problemas? Eu tinha um paciente crítico, altamente complexo e diferente de tudo que a gente já tinha manejado. Então, um paciente, quase todos os modelos, estou falando dos graves de UTI, eram pacientes com uma tempestade citocínica, com uma coisa assim, espantosa. Eu tive um amigo que fez uma PCR de 900, então altamente inflamado. Eu tinha pacientes que tinham uma instabilidade hemodinâmica, ventilatória muito grande. O paciente ia evoluindo bem, no dia seguinte ele já estava chocado, grave novamente, tinha que ser ressuscitado. Pacientes que demandavam sedação profunda, sedação maciça, então com doses muito altas, às vezes de 1, 2, 3 sedativos. Um tempo de ventilação muito mais prolongada, então o paciente ficava aí, em média 10, 14 dias. Por outro lado, eram pacientes que, se os protocolos sugeriam uma traqueostomia com 7 dias, 10 dias, no COVID, inicialmente as traqueostomias só eram feitas 21 dias, para reduzir a contaminação do cirurgião. Eu tinha paciente usando um monte de antibiótico pelas infecções secundárias e reinfecções que eles iam fazendo. Então, sua microbiota toda complicada.
muitas vezes que precisavam pronar. Enfim, e tinha pacientes, na grande maioria, idosos, com comorbidades, ou como a Gláucia colocou, obesos mórbidos, em que, se a gente for olhar na literatura, entre um monte de situações, a obesidade talvez seja a que mais se relaciona com intolerância à dieta integral, e a gente tinha que nutrir esses pacientes, né? Então, na minha experiência pessoal, antes de Covid, e com Covid mais ainda, sem dúvida alguma que para o doente crítico, a fórmula oligomérica é a melhor escolha, e foi a minha escolha. E aí a Gláucia pontuou muito bem. A gente tem hoje um arsenal muito amplo de dietas oligoméricas no mercado, e a gente tem hiper, normocalórica, hiperproteica, ultraproteica, e o doente que definiu qual foi a melhor forma naquele melhor momento, né? Então, assim, na minha prática tem sido assim. A gente utilizou muito a fórmula oligomérica por entender que ela tem uma melhor tolerabilidade, digestibilidade. Nós utilizamos a proteína do soro do leite no máximo de circunstâncias que seja possível, né? E você colocou muito bem também, esses pacientes, nos 3, 4, 5 primeiros dias, não é o momento da gente ir com aquela aflição para atingir meta nutricional. É o momento da gente segurar na caloria e ir progredindo o mais rápido possível com a proteína. Agora, a partir do 10º dia é o tempo para a gente otimizar a nossa meta, e daí não tem para onde correr, né? Agora no Aspen, a professora Elizabeth DeWayle, ela falou muito bem de alguns dados ainda não publicados, mostrando a importância da gente, assim, não é a minha realidade, mas a importância da gente ter calorimetria indireta para definir bem essas metas. Por quê? Porque realmente essa demanda metabólica, ela oscila muito no paciente com COVID e no paciente crítico, né? Oscila em relação a sexo, o homem ele demanda muito mais, porque ele tem muito mais massa proteica. Então, assim, eu acho que por tudo isso, a dieta oligomérica, ela teve e tem o seu momento dentro desses pacientes. Eu acho que vocês colocaram muito bem e conseguiram traduzir, né, a característica, a prática e o porquê, né, da indicação. E eu acho que só para a gente finalizar esse racional, a gente consegue ampliar a nossa perspectiva e atualizar que a utilização desta fórmula, né, de fórmula oligomérica, não se restringe a uma condição. Ela se restringe porque ela atende, mais uma vez, a necessidade metabólica do paciente crítico. Então, eu acho que a gente conseguiu realmente, né, evoluir muito nessa questão, porque é um tema muito discutido, mas a prática, ela fala também, né? Não é só a teoria, obviamente que ela é muito importante, mas a gente precisa considerar os resultados práticos do que a gente acaba oferecendo enquanto intervenção. E a gente ouve de muitos profissionais o quanto essa escolha, o quanto essa assertividade, ela foi pertinente a gente conseguir gerar neste paciente um melhor resultado. Então, a gente conseguiu realmente ampliar a nossa perspectiva e deixá-la como coadjuvante, né? Dentro da UTI para esse paciente. E aí, para a gente também, né, correlacionar todos esses pontos, eu vou já direto à minha pergunta. Como que vocês enxergam, ou como que daqui adiante será interpretado a tríade: intervenção nutricional, terapia nutricional, prognóstico e desfecho clínico? Será que agora os colegas, na verdade, né, vão começar a entender que terapia nutricional pode mudar desfecho? Com certeza, Patrícia. Eu vou te passar um dado que foi da realidade de uma das minhas instituições, que é a de baixa complexidade, que também teve que inaugurar leitos de terapia e tudo. E, assim, quando nós não visualizávamos anteriormente o entrosamento entre a equipe, entre a escolha de fórmula, entre o médico assistente, muitas vezes
está se preocupando mesmo se nós estávamos em alcance de meta calórico proteico ou não. Então, hoje, a equipe multidisciplinar como um todo, o enfermeiro se preocupa em checar a dieta, em anotar todos os registros, porque eles sabem que é importante para a terapia nutricional, para o desfecho, eles sabem que é importante para guiar a conduta, sinalizar ou não troca de fórmula, sinalizar aumento ou não de progressão de vazão. Então, sinalizar muitas vezes uma disfunção do TGI, chegando no momento que nós precisamos sinalizar de repente para o médico assistente uma terapia nutricional complementar, como a parenteral periférica ou processo central. Enfim, eu creio que ficou muito claro para toda a terapia nutricional, para toda a equipe multiprofissional, a importância da terapia. De fato, ela muda o prognóstico, nós conseguimos visualizar isso, a interação do nutricionista também com outros profissionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, todos eles também presentes nas unidades de terapia intensiva ou leitos de semi-intensiva ou também enfermarias clínicas. Então, a gente conseguiu, com certeza, nós conseguimos provar a importância da terapia nutricional nesse mundo do paciente crítico, né? Sobretudo nas unidades de terapia intensiva. Eu acho que a lição realmente ficou e vai permanecer aí por muito, e que permaneça, né, por muito e muito tempo. Eu discordo um pouquinho da Glaucia em um ponto. Eu acho que não fomos nós. Quem mostrou e quem ensinou isso foi o paciente. Eu vou falar por que eu estou falando isso, Glaucia. É porque, claro. Assim, não que a gente não visse isso, né? Um paciente crítico. Eu tive isso com um amigo meu há 2 anos atrás, que teve H1N1. Então, assim, um paciente perder 20 quilos dentro da UTI, infelizmente, a gente vê isso. Mas a gente começou a ver, eu acho que o que o Covid trouxe para a gente foi volume, foi a quantidade. Então, eu acho assim, quando os pacientes começaram, as pessoas começaram a ver, a equipe, né, ver os pacientes evoluir tão rapidamente e a UTI inteira indo pelo mesmo caminho, aqueles pacientes perdendo toda a sua massa magra. Por quê? Porque no início, quem eram os pacientes que a gente tinha? Eram os pacientes diabéticos, eram os idosos. No primeiro foi aquele boom de idosos, né? Muitos já internavam com sarcopenia, com algum grau de desnutrição, o obeso com obesidade sarcopênica. E então, esses pacientes, a gente acabou que as pessoas vinham eles se definhando, perdendo toda a sua massa magra, a olho nu. Então, eu acho que isso aí foi fundamental, é aquela história, né? Toda moeda tem seus 2 lados. Então, de tudo de ruim que a gente viveu, a gente tem que aprender alguma coisa e transformar isso em coisas boas. Então, assim, eu acho que, sem dúvida alguma, hoje aconteceu assim um fato bem interessante que casa com isso aqui. A gente tem aqui um hospital que tem uma coordenadora de UTI, que é uma guerreira de muitos e muitos anos, mas, assim, ela faz a gestão dela de forma muito direta. E a terapia nutricional é secundária, obviamente, como em qualquer outra UTI. Mas ela me procurou para perguntar o que a gente está precisando, o que pode se fazer para melhorar, quais exames que eu quero agregar. Então, assim, eu nunca tive isso na era pré-Covid, entendeu? Então, são ganhos que a gente vai tendo, como tantos outros, e que vão agregando. Então, sem dúvida alguma, as pessoas entenderam que a reabilitação nutricional e funcional ela começa no primeiro dia da admissão hospitalar. Eu falava isso há muito tempo nas minhas aulas. E eu acho que agora eu não preciso falar, porque as pessoas já entendem. Não adianta eu deixar meu paciente perder 10, 20, 30 quilos para depois a gente tentar recuperar, né? E eu acho que isso aí a gente, de fato, conseguiu essa construção e ter esse olhar dos outros membros do hospital, né? Não digo nem da equipe. Eu acho que vocês conseguiram traduzir, a doutora trouxe agora uma palavra que resume, né? Foi uma construção, de fato, uma construção, é uma evolução e é um caminho sem volta, porque a gente só vai fortalecendo a importância, né? A relevância. E antes de ir para a próxima pergunta, eu só queria lembrar o público de
interagir com a gente, caso a audiência tenha alguma pergunta, algum comentário que queira, né, trazer para a gente colocar aqui na roda de conversa, fiquem super à vontade, porque esse momento ele é de troca, né, entre todos nós, então a participação de vocês é muito importante. E aí, voltando para o gancho que a doutora trouxe junto com a Gláucia, e como já dizia o Paul Schmeier, a reabilitação começa na UTI e não no pós-UTI. E diante, né, da complexidade que a gente enxergou desse paciente e o quanto a doença grave teve poder nesse paciente, né, a magnitude que esse paciente teve de sequelas, ela é e está sendo muito grande. Eu costumo dizer que agora a gente está vivendo um momento de reabilitação. Os sobreviventes estão precisando serem reabilitados por conta, né, de todo o impacto que eles sofreram do Covid, por conta do contexto UTI e de todos os outros, né, desfechos clínicos que ele acabou tendo e que implicam hoje na sua qualidade de vida. E diante dessa questão, a minha pergunta ela é mais no sentido de que vivemos um choque de realidade. A gente tinha um paciente crítico antes saindo da UTI, sequelado, mas não com uma intensa gravidade como a gente está vendo, os pacientes pós-Covid sair. Então, a minha pergunta vai ser 2 em 1 para vocês, para a gente poder otimizar o tempo e já também trazer o nosso racional a essa questão de reabilitação. Será que por conta dessa condição houve aprimoramento de conduta dentro da UTI, visto que é na UTI que a gente começa a reabilitar? E não só isso, como que é e como que está sendo o envolvimento do profissional do intra-hospitalar diante da reabilitação desse paciente? É possível relacionar as duas coisas? Quer que eu comece, Gláucia? Pode, claro. Eu acho que sim. Eu sempre saía assim, catando os pacientes na UTI que tivessem polimorbidade, polifarmácia, eram idosos, esquece Covid. E que também aqueles que estavam dentro da UTI e que estavam utilizando dieta pastosa e dieta líquido-pastosa. E aí eu chegava e indicava suplementação oral. Parecia que eu exagerava na indicação de suplementos. Hoje, isso mudou. Essa intervenção, quando eu chego lá, já foi feita pelo próprio intensivista, ou até pela nutricionista que passou na visita multi. Então, eu acho assim que, pegando novamente o gancho da construção, hoje esse olhar ele mudou. E isso é válido não só para os pacientes com Covid, né? E eu acho também que uma das coisas que favoreceu muito esse aprendizado foi o tempo de internação dentro da UTI, porque a gente teve a oportunidade de aprender mais, visualizar mais, e esses pacientes ficaram muito mais tempo dentro da UTI. É a mesma questão a fisioterapia. Eu lembro que no Espen, de 2 anos atrás, eles estavam falando, eu até fiz assim, um resumo dessa palestra na época, para uma Avante, não estou enganada, que falava de mobilização precoce desses pacientes. E aí o Espen estava trazendo para a gente mobilização precoce, tanto ativa quanto passiva, dentro de 24, 48 horas. Nossos pacientes agora, a gente estava feliz quando conseguia mobilizar com 10 a 14 dias. Então, era uma outra realidade. Era um doente que ficava mais tempo imobilizado, perdendo massa magra, construindo lesão por pressão, né? Então, assim, a gente viu as coisas acontecerem. Eu gosto de frisar muito isso. Foi diferente antes do Covid, que a gente tinha que estar falando que assim iria acontecer, porque a teoria mostrava e a experiência de outros lugares mostrava que era assim. Agora, não. Então, eu acho que esse choque ele fez com que a equipe se envolvesse mais, entendesse a precocidade dessa reabilitação, entendesse que aquela 1 semana, 2 semanas de alimentação insuficiente faria com que aquela fraqueza relacionada ao Covid, aquilo aumentasse, que ele saísse dali mais magro, né?
entre aspas, e que isso poderia impactar em readmissão na UTI, em reinfecção, em novas pneumonias, em aumento de mortalidade, porque os colegas viram isso sair do papel do texto e ser uma realidade a olho nu. Então, assim, eu creio que sim, houve um maior envolvimento no interhospitalar. Com certeza, doutora Gil, eu consegui visualizar isso também. Nós visualizamos um intensivista muito mais preocupado nessa reabilitação, em entregar esse paciente em termos de recuperação física e social também, seja para a enfermaria, seja para casa. Então, eu ainda estou visualizando esses pacientes em enfermarias, né? Alguns ainda em terapia integral, outros já em terapia oral, se reabilitando com mudanças de consistência de dieta, reiniciando uma dieta semilíquida ainda, por conta dessas intubações de longo prazo, iniciando dieta pastosa, alguns já em uso de suplemento oral, suplementos especializados também para cicatrização de lesões por pressões, que infelizmente a gente não tem como fugir dessa realidade, principalmente em internamentos longos e unidades de terapia intensiva. A equipe multi, a equipe de enfermagem, a equipe médica, ela traça todos os manejos para controlar algumas dessas intercorrências, mas algumas delas são inevitáveis. Então, na instituição que eu trabalho, se inaugurou um ambulatório com equipe multi, com a nutricionista, inclusive, exclusiva, só para atendimento, né, e reabilitação física desses pacientes também. Então, temos médicos, enfermeiros, nutricionistas. Essa inauguração foi relativamente recente, né, porque a gente está começando justamente a manejar agora, a tratar, né, esses pacientes com terapia nutricional nessa etapa de reabilitação. E ela foi muito mais assertiva, principalmente pela presença do fisioterapeuta nessas unidades de terapia intensiva. Então, o fisioterapeuta lá já estava garantindo uma melhor retenção nitrogenada, a gente assegurava com a condição proteica da nossa fórmula interal ou da via oral suplementada, que seja, mas isso era assegurado também com a presença do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo numa comissão, que de repente sinaliza para a equipe multi a melhor consistência para realimentar um paciente desse. Então, nós profissionais da área de saúde da linha de frente, a gente com certeza está envolvida até hoje, né, estamos envolvidos até hoje com essa reabilitação de alguma forma, seja em contato, né, com os profissionais, seja passando os casos, né, desses pacientes que passaram por poucos e boas, né, nas UTIs ou nas enfermarias. Então, é um papel fundamental, né, de todos, né, da equipe multi como um todo. Eu queria só complementar que dizem que a gente aprende ou pelo amor ou pela dor. Eu acho que a gente aprendeu com as duas coisas juntas. Talvez eu não queria que as pessoas me entendessem o que eu vou falar, mas assim, só vou dar o meu exemplo pessoal. Quando eu falo de volume, em fevereiro desse ano, meu pai teve Covid e ficou na UTI de um hospital que eu trabalho. E aí eu ficava lá com ele, porque só eu podia entrar e tal. De 16 leitos que tinha nessa UTI, só ele não estava entubado. Ok. Então, eu tinha uma UTI com 15 entubados, que não era a realidade antes do Covid. E um detalhe, desses 15, eu lembro que mais da metade eram médicos, eram colegas. Então, eram profissionais que estavam na linha de frente ajudando o outro. Então, assim, eu acho que essa dedicação, esse entrosamento também veio muito disso. A gente cuidou de alguém que era o amor de um outro alguém ou que era o nosso amor. Então, eu cuidei de colegas, eu perdi amigos, e eu cuidei desses amigos. Então, a gente se sente muito mais nessa obrigação de querer fazer o melhor, de aprender alguma coisa com isso e de multiplicar isso. Então, eu acho que essa fala eu não ficaria confortável se eu não falasse. Com certeza, doutora Gil. Sem dúvidas, doutora. Eu acho que reflete a realidade, né? Então, os pacientes, eles existiam, mas muitos dos pacientes eram também entes, né, queridos, que a gente precisou cuidar de algum modo, direto ou indireto. E eu entendo que a conscientização e o envolvimento da equipe, ela foi muito maior, né? E ela continua sendo cada vez maior. Eu costumo dizer que
as marcas que o Covid deixou, elas vão perpetuar por muito tempo, se não para sempre, né? No nosso dia a dia, na nossa consciência, e a gente vai aprender e vai continuar, né, aprendendo, porque a gente entende que o Covid, ele talvez continue com a gente de um modo diferente, porque agora a gente sabe lidar, mas tudo que a gente precisou viver até aqui realmente nos fortaleceu para lidar com isso de uma maneira melhor e diferente, né? É um tema que a gente poderia ficar horas conversando, porque tem muito, né, para a gente discutir, refletir, aprender, tem muito o que a gente compartilhar. Mas eu já quero, por conta do horário, direcionar a minha última pergunta. Deixei ela como o grande finale do nosso momento. A gente já discutiu muito, né? E a gente conseguiu expor aqui pontos super relevantes que fizeram realmente parte, né, do dia a dia de quem está assistindo a gente, de vocês que estavam ali no front. Mas eu queria agora perguntar justamente o tema da nossa roda de conversa e queria acrescentar à minha pergunta mais um ponto. Então, diante de tudo que a gente discutiu, de tudo que vocês viveram e pensando também nesse contexto aliado à terapia nutricional, o que era que não será como antes e o que definitivamente mudou? E qual foi de fato, o legado que a pandemia nos deixou? Eu vou começar então, Patrícia. Eu creio que o maior legado realmente foi a ideia de multidisciplinaridade, uma somatória de profissionais em prol do melhor desfecho do paciente, da cura, da entrega desse paciente melhor reabilitado, da ressuscitação de um paciente. Eu creio que todos os profissionais tiveram sua igual importância: médico, enfermeiro, nutrólogo, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. A ideia de equipe multidisciplinar num paciente tão complexo como foi o do Covid vai perdurar por toda a nossa vida. Ela já, em algumas situações, em alguns locais, a gente sabe que a multidisciplinaridade já existia, principalmente em hospitais e escolas, em outros não, mas hoje nós sabemos o quão é importante a força de cada profissional desse frente a um paciente tão complexo. Eu creio que a terapia nutricional jamais será esquecida, como eu já falei também, em alguns locais, a multidisciplinaridade, a ideia que a terapia nutricional literalmente muda os desfechos clínicos, muda desfechos cirúrgicos também, ela já existe, mas eu acho que ela está muito melhor difundida agora, no momento que a gente pôde realmente vivenciar todo o aprimoramento, né, toda a execução, toda a importância do enfermeiro na administração correta da dieta, em não se manter jejuns prolongados, quando possível, claro, dependendo da estabilidade do paciente, da introdução precoce, muitas vezes, né, da indicação do suplemento nutricional oral, da indicação precoce da enteral ou de várias vias associadas. Então, tudo isso muda, sim, todo o conjunto de profissionais da saúde conseguiu dar o seu melhor e ainda estão dando, como a doutora Gil, que está aí há mais de 500 dias trabalhando com Covid, graças a Deus, com saúde. Já é uma pessoa que a gente, de cara, a gente tira o chapéu, porque ela realmente merece todos os louros da profissão e brilhantemente ela está aí reunindo forças para continuar, que eu imagino que não seja fácil, mas eu acho que equipe multidisciplinar para todo sempre, nós vamos carregar essa ideia dentro dos hospitais, das instituições hospitalares. Creio que é isso. Bom, eu acho que para responder isso, eu queria umas 4 horas, mas vou resumir. Apesar de achar que, assim, a MTN, achar não, ter absoluta certeza, ela faz toda a diferença dentro do hospital, mas o Covid veio mostrar que a MTN ainda está muito pobre de profissionais, porque a gente precisa, de fato, de muitos outros profissionais envolvidos com a terapia nutricional. Acho que esse foi o maior legado. Então, assim,
A fonoaudióloga, ela foi imprescindível nesses pacientes, até porque a gente sabe que não só a disfagia sarcopênica, mas a disfagia pós-intubação, ela fez com que os pacientes precisassem de mais tempo de sonda, precisassem da atuação da fonoterapia, da alteração da consistência de dieta. Então, o fisioterapeuta, eu não sei como teria sido a tragédia que seria sem a fisioterapia respiratória e motora, a enfermagem e, assim, uma série de outros profissionais. E eu queria destacar o técnico de enfermagem, porque é uma população que tem uma remuneração muito baixa, mas se teve alguém que foi linha de frente, que teve contato com secreção, que cuidou de doente, que deu carinho, que fez o link através de um tablet ou qualquer outra via, muitas vezes de um paciente que estava lá enclausurado, foram eles. E eu gostaria, assim, só de falar, assim, por fim, que o maior legado talvez tenha sido tudo que a gente falou aqui, a importância do doente mostrar, ditar o tamanho que ele usa, né? Então, assim, às vezes a gente falou da fórmula oligomérica, mas uma coisa assim que eu trabalhei muito foi suplemento nutricional. A gente tem que, assim, existe um link, não que seja uma causalidade direta, mas existe um link de alguns micronutrientes e sua relação de deficiência com COVID, né? Agora a gente teve uma atualização no ESPEN que considerou o selênio, o zinco, a vitamina D. Então, eu tenho suplemento com vitamina D, eu tenho suplemento com zinco, com selênio, eu tenho suplemento oligomérico, eu tenho suplemento em creme, eu tenho suplemento com HMB, eu tenho hiperproteico, eu tenho para diabetes, eu tenho uma gama. Então, o meu paciente é que vai me falar o que é melhor para ele naquele melhor momento. Eu só preciso estar atenta, prestar atenção para fazer uma terapia nutricional mais adequada, de qualidade, que possa melhorar essa reabilitação e iniciar o mais precoce possível. Só queria deixar de falar que, assim, uma das outras coisas que a gente tem que lembrar é a questão do segmento desses pacientes, né? Como a gente trabalha também de cirurgia, a gente vê assim o quanto desses pacientes que mantêm essa fraqueza, que mantêm hiporexia no pós-alta, ter cuidado com o obeso, que mantém hiperfagia. Então, esse paciente, os dois grupos precisam de suplementação proteica para o domicílio e muitas vezes eles não têm esse olhar, essa assistência. Eu acho que... Eu não tenho nem o que falar, na verdade. Eu ia falar, eu acho que, mas eu falei, elas já falaram tão maravilhosamente bem que a gente só pode concluir que seremos diferentes daqui para frente, né? Eu acho que não seremos mais o mesmo, a assistência não será mais a mesma. E pensando de modo muito otimista, que bom que a gente conseguiu, com sabedoria, passar por tudo isso, viver tudo isso, experimentar tudo isso para continuarmos sendo melhores, né? Eu acho que aqui a gente está sendo representado por duas ilustres profissionais. Eu comecei falando de admiração e quero acabar falando também em admiração, porque eu estendo a nossa admiração, enquanto Nestlé Health Science, a todos os profissionais da equipe Multi, que brilhantemente, bravamente continuam e não desistiram. Então, o que a gente pode traduzir aqui é o quanto vocês fizeram a diferença, o quanto vocês fazem a diferença e o quanto vocês são importantes, né? Importantes em todos os sentidos. Então, eu quero só registrar o meu parabéns, né, a todos e o quanto vocês foram essenciais e fundamentais a esse enfrentamento do Covid-19. Então, a nossa gratidão, a nossa admiração. Queria deixar aqui para a doutora Gil um registro. O doutor Jorge comenta que, como é bom te ouvir, Gil, você fala com ciência e com amor no coração, e não só a doutora, mas a Glaucia também deixa muito claro que são apaixonadas pelo que fazem, e é a paixão que as moveu, né, durante todo esse momento. Gostaria também de agradecer mais uma vez a vocês duas que estiveram aqui com a gente, a nossa audiência que participou e que esteve aqui conectado para mais uma vez se atualizar.
Obrigada a todos, uma excelente noite, até a próxima. Doutora Gil e Gláucia, mais uma vez, gratidão e muito obrigada, viu? Obrigada, muito obrigada, boa noite. Patrícia. Boa noite a todos.